Vamos aqui dar sequência, vou clicar duas vezes novamente sobre o menu, porque aqui, por exemplo, no botão arquivo, ó, eu posso utilizar um caractere antes do nome, que é o i comercial, aquele símbolo do i comercial, que geralmente fica acima da tecla 7, para que ele coloque um hífen aqui, abaixo do A, que seria um comando através do teclado, para poder acessar aquele menu. Então isso é muito comum aí, em alguns projetos. Aqui, por exemplo, depois do edital, vamos supor que eu queira colocar uma linha. Quando eu coloco o hífen e dou Enter, ele coloca um separador, ou seja, uma linha ali para mim. Aqui eu poderia, então, colocar um outro objeto. Lembrando isso aqui porque é bastante utilizado aí, e nós vemos isso aí, vimos inserido diretamente aí nos projetos. Um outro componente que nós podemos aqui utilizar, são labels também para inserir alguns textos. Já vou colocar ele. Nós temos aqui os frames, que são aí também objetos que eu posso trabalhar, e os painéis. Os painéis, vou clicar, segurar e arrastar, ele é muito bom para que você separe um conteúdo dentro da sua área. Vou colocar, por exemplo, um painel aqui no canto. Perfeito. Vou apagar o texto dele, então aqui nas propriedades você vai ter, por exemplo, o caption aqui, está escrito panel. Eu não vou deixar nenhum caption para ele, não tem necessidade. Caso eu precise de programar ele, eu modifico ali o nome dele aqui. Eu poderia deixar panel lateral, alguma coisa, mas não vou passar nenhuma programação para ele aqui por enquanto. Eu vou somente deixar ele aqui ao lado para colocar alguns botões dentro dele. Não necessariamente eu precise de colocar esse painel para colocar um botão, mas às vezes você quer colocar então para deixar um pouco mais bem organizado, você faz isso. Nós temos aqui o T-Button, que é o componente de botão, eu posso arrastar e inserir ele ali. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o meu painel, pode ser até um pouquinho mais aqui, está pequeno ainda. Vai deixar ou diminuir um pouquinho esse botão, está gigantesco. Para trocar a propriedade dele aqui do nome é Caption também. Então vou colocar aqui, vamos supor, imprimir. Vamos colocar aqui um outro botão. Posso clicar sobre ele, Ctrl C, Ctrl V. Além de imprimir, eu tenho aqui um botão para salvar. Ctrl C, Ctrl V. Tem um botão aqui para poder editar e assim por diante. Esses botões também é interessante que nós renomeamos ele. Como que eu geralmente dou nome dentro de um sistema? Eu coloco BTN de botão e o nome dele, editar. Então, BTN, editar. Tem aí diversas formas de você colocar uma nomenclatura para botão. Aqui acima, agora é importante frisar um pouco isso, ele vai então colocando os meus componentes na estrutura. O que seria isso? Eu já adicionei um main menu, que é o meu componente de menu que está aqui acima. Eu tenho aqui um arquivo, que é justamente componentes que estão dentro desse main menu. Salvar, editar, são as propriedades dele. Posso deixar até minimizado aqui. E agora eu tenho um painel, e dentro desse painel ele colocou aqui então 3 componentes para mim. Está organizada dentro desse painel. Poderia aqui trabalhar com outros recursos também. Temos aqui Action List, que nós vamos ver, Combo Box, List Box, diversos outros objetos aí para a gente poder trabalhar. Isso na aba de Standard. Na aba Additional também temos aqui alguns controles interessantes, como opções aí para controle de imagens, onde eu posso guardar uma lista de imagens para utilizar depois. Temos opções aí de Mask Edit também, que nós vamos trabalhar. Barras de controle aqui, muita coisa interessante. Deixa eu ver uma aqui que nós aplicamos. Nós usamos várias ali no nosso projeto. Agora aqui para achar é meio complicado. Temos aqui Table Set também, que é para criar aí abas dentro do sistema. Control Bar utilizamos muito recurso aqui dessa guia Additional. Deixa eu colocar aqui abaixo o nosso outro objeto. Nós temos ali, podemos inserir também um rodapé para o nosso painel aqui, na verdade. Ele seria uma área onde geralmente a gente insere aí componentes de timer para poder mostrar a hora, data do sistema. O componente, eu tinha fugido aqui, é o status bar. Tá? Ele fica na guia aí de Win32. Então posso clicar, segurar e arrastar. Ele fica com uma barra de status aqui abaixo. Ele foi inserido aqui novamente e eu tenho a nomenclatura dele ali, então já aplicada. Ele funciona como uma barra de status. Aqui você tem a opção de alinhar, tá? Já esse painel, quando eu coloquei ele, eu poderia deixar ele alinhado aqui, à direita. Posso fazer à esquerda, perdão, como ele está. Posso fazer manualmente, ou posso clicar sobre o componente e já dar aqui o seu alinhamento. Ele está em All Button, ele está então aqui abaixo.
Uma coisa que deve, né, ser levada em conta também é o seguinte, alguns componentes, principalmente nessa versão XE8, vocês vão ver eu até reclamar bastante disso, né, nós vamos utilizar um componente de abas aqui no nosso sistema. E esse componente de abas, ele insiste que mesmo que ele esteja selecionado como estava o nosso painel e eu insira um objeto, ele não vai automaticamente para dentro dele. O que eu faço nesse caso? Vou pegar aqui, por exemplo, um botão. Inserir um botão, um bit BTN. Ele está fora do meu painel. Então, muitas vezes você vai ter que utilizar esse painel de estrutura para clicar sobre o componente inserido, arrastar, né, para dentro aqui do objeto, do painel. Agora ele está dentro do painel, então ele fica dentro daquela estrutura. Isso acontece muito e você vai ter que utilizar esse painel de estrutura para organizar o componente, caso ele já não se organize de forma automática. Eu vou colocar um outro aqui, que é o timer. Né? Por exemplo, vou arrastar ele aqui para dentro do meu componente aqui abaixo. Ó. Nem precisa, na verdade, de eu inserir ele ali, né? Porque ele fica em qualquer local da minha área de trabalho, mas ele não é visível, vamos dizer assim. Ele não fica visível quando eu executo. Eu preciso chamar esse meu timer dentro aqui, por exemplo, do meu rodapé ou dentro aqui, né, desta minha barra inserida. Aqui ele só tem os botões, ó, como vocês podem ver, e não mostra nem o meu timer e nem o meu componente MyMenu. Depois nós vamos então começar já na próxima aula a fazer essas configurações e introduzir algumas coisas aí, né, dentro do código.